Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver vendo este vídeo, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Fake News. Hoje vamos tratar um pouquinho sobre como surgiu as fake news, como surgiu essa expressão, afinal de contas, que está hoje tão popular e na boca de todo mundo. O que aconteceu, na verdade, veio lá de 2016, né, já faz 6 anos, e está muito associado às eleições americanas, né, nos Estados Unidos, eleições presidenciais nos Estados Unidos, quando Donald Trump foi eleito, então, presidente dos Estados Unidos. Durante a campanha presidencial, né, as fake news começaram a tomar corpo e se popularizaram. Então, isso surgiu quando um site chamado BuzzFeed identificou uma onda de histórias completamente inventadas. A origem dessas histórias era em uma pequena cidade do leste europeu, mais precisamente na cidade de Veles, fica na Macedônia. E pouco antes da eleição americana, então de 2016, eles constataram a existência de pelo menos 140 sites de notícias falsas que estavam atraindo muitos cliques no Facebook. Então, olha que engraçado, né? Uma cidade do leste europeu com 140 sites populados, preenchidos, né, com notícias falsas sobre a eleição americana. E os jovens dessa cidade podiam não ter interesse na política americana, mas, por conta do dinheiro proveniente da publicidade online, eles queriam que suas histórias fictícias reverberassem nas redes sociais, pois a cada vez que alguém propagava essa notícia, eles acabavam ganhando algum dinheiro, seja diretamente pela rede social ou seja intermediando algum anúncio nos seus sites. Então, talvez o objetivo inicial, né, tenha sido aproveitar uma grande onda, um grande evento no mercado, no mundo, que era então a eleição país mais importante aí da economia ocidental, e utilizar então notícias falsas para atrair cliques e assim ganhar dinheiro. Então, tinha títulos nessas notícias, como por exemplo, Papa Francisco choca o mundo e apoia Donald Trump, ou um agente do FBI suspeito do caso dos e-mails vazados de Hillary Clinton é encontrado morto em um aparente caso de suicídio. E aí todo mundo queria saber mais sobre o assunto, acabava clicando lá e eles iam ganhando dinheiro, e assim foi se propagando o termo fake news. Desinformação, boatos e mentiras, claro que existem há muito tempo, né? Mas o que deu mais força foram a combinação perfeita entre algoritmos de redes sociais, que faziam com que notícias muito repassadas, né, republicadas, tivessem impulsão, tivessem maior impulso automático pelos algoritmos das próprias redes sociais, né, que indicavam essas notícias para mais e mais pessoas. Ah, Sistemas de publicidade, em que as pessoas acabam ganhando algum recurso financeiro conforme suas notícias vão sendo propagadas, quando dão cliques nas suas notícias, nos seus sites ou repassam alguma coisa. E, do outro lado, pessoas dispostas a inventar qualquer tipo de conteúdo para ganhar dinheiro fácil. E essa foi então a combinação, o coquetel perfeito para aumentar muito a existência então das fake news naquele momento. Depois que houve então a eleição e que, ao contrário de todos os prognósticos, né, o Trump acabou sendo eleito, né, o site BBC Trending se debruçou sobre o universo de grupos pró-Trump no Facebook e notou muita informação falsa circulando. Então, muita coisa era conteúdo de política tradicional, vamos dizer assim, né? Anúncios espalhafatosos e cheios de elogio, forte apoio popular para alguma causa polêmica e ataques aos adversários, né? Isso é tradicional na política e essas páginas no Facebook estavam recheadas, né, lotadas de coisas desse tipo. Tinha memes mostrando que o Trump era um líder destemido, que prometia, né, algumas coisas de campanha que foram polêmicas, como a deportação de imigrantes ilegais, né, fechamento de fronteiras, muro no México e coisas assim. E também tinha biografias dele
dizendo que ele era o americano perfeito, né? A história de sucesso do americano retratada ali naquele candidato. E raramente você encontrava nessas páginas alguma coisa equilibrada, alguma coisa que não fosse espalhafatosa ou exagerada, né? Então, notadamente, né, todos esses conteúdos podiam sim ser classificados como fake news. Hoje, o termo já está muito popularizado e vai muito além dos adolescentes da Macedônia, né, que apenas queriam ficar ricos rapidamente, né? Mas dizer que o Trump foi o único a se aproveitar disso não seria, né, nada além de uma fake news, né? Por exemplo, a adversária do Trump no momento, a Hillary Clinton, ela foi alvo também de uma campanha em que havia uma notícia falsa, né, de que ela estava ligada a uma rede de pedofilia que tinha como sede uma pizzaria em Washington, né? E esse boato só acabou quando uma pessoa invadiu essa pizzaria armado com um rifle e quase provocou uma tragédia. Depois que a pessoa foi presa e foi verificado então que não havia nada daquilo que havia sido colocado nas redes dentro da pizzaria, então ficou comprovado que a pizzaria não era nada além de uma pizzaria, o boato acabou. Então veja como as coisas podem ter, né, proporções muito grandes e até muito sérias quando a gente fala de fake news. E ao contrário do que a gente pensa, né, ele não está fake news somente ligada ao lado político, né, somente apoiadores de políticos radicais, e também não está ligada somente a pessoas com baixa escolaridade. Pesquisas mostram que pessoas com alto grau de escolaridade também são suscetíveis a serem enganadas por mentiras e frequentemente são bastante refratárias quando elas são expostas a informações que são contra suas opiniões. Então, se a pessoa forma uma opinião e ela vê uma fake news que apoia essa opinião, ela vai ter mais dificuldade para ser convencida de que aquilo não é verdadeiro. Então, quanto maior a escolaridade, mais refratária é a pessoa em relação a esse tipo de coisa, né? E isso pode ter nascido, né, de uma série de posts patrocinados em uma rede social, ou anúncios, memes, ou mesmo ação de robôs que ficam então propagando e batendo na mesma tecla até que as pessoas comecem a achar que aquilo é uma verdade, que vem de vários pontos diferentes, em redes sociais diferentes, e a pessoa acaba sendo iludida, achando que por estar, né, em muitos veículos ao mesmo tempo, aquilo tende a ser verdadeiro. Depois, para desfazer, né, essa impressão é mais difícil, tá? E isso acaba chocando até ah, se chocando, né, contra as coisas que são propagadas por veículos até então considerados confiáveis, que você começa a duvidar de coisas que são noticiadas pelos veículos tradicionais, achando que aquilo também poderia ser uma fake news. Ou seja, a credibilidade dos veículos tradicionais acaba ficando abalada por conta, né, da existência de fake news sem origem, sem assinatura, sem uma credibilidade, mas a intensidade delas e o volume é tão grande que acaba prejudicando as redes oficiais, né? Oficiais que eu digo não é de governo, oficial, né? O termo que eu usei para dizer tradicionais, né? Os veículos idôneos, os veículos que existem há muitos e muitos anos, que servem para tentar desfazer um pouco dessa nova cultura que está por aí, né? Então as pessoas ficam realmente confusas e no último vídeo nós mostramos enquanto algumas redes podem até ser enganadas, não sei se propositalmente ou não, mas acabaram publicando notícias da guerra da Ucrânia e da Rússia como sendo reais, mas na verdade eram imagens de jogos, videogames que simulavam batalhas e essas imagens foram colocadas como sendo da guerra. Então, não se sabe se foi um erro, se foi uma coisa de alguém que não prestou atenção ou se foi proposital. Mas, de qualquer forma, isso acaba também abalando aí a credibilidade dos veículos tradicionais
de informação. Então, nas redes sociais, falando especificamente, existem tentativas de mecanismos que tentam filtrar essas notícias falsas, né, com robôs que seriam identificados e derrubados, etc. Mas a gente percebe que a briga é cada vez mais difícil e é cada vez mais complexo para você conter, né, os avanços das fake news. As redes sociais investem há muitos anos em mecanismos para tentar checar a veracidade dos dados, para tentar derrubar notícias falsas, mas, infelizmente, o volume parece que cresce em uma proporção maior do que os veículos são capazes de cortar e identificar e tirar, né, frear esse problema. E a gente tem, atualmente, né, notícias bombásticas no mercado, né, como, por exemplo, uma polêmica envolvendo a Meta, né, ex-Facebook, né, que teria, então, pagado para uma agência de consultoria difamar o TikTok, né, popular as redes sociais com notícias falsas sobre o TikTok, falando sobre problemas, desafios, aqueles desafios que a gente conhece lá, que levam os adolescentes ou crianças a situações vexatórias ou até com problemas físicos ou até mais graves, né? Então, teriam sido aí, né, resultados de campanhas patrocinadas pelo concorrente, né, para que o TikTok fosse prejudicado, né? Essa é a polêmica mais recente envolvendo aí a Meta ou o Facebook. E temos também uma notícia da BBC News circulando pelas redes, né, mostrando como as eleições na Colômbia estão sendo influenciadas pelo TikTok. Então, tem alguns candidatos na Colômbia que têm usado massivamente o TikTok, produzindo então vídeos a todos os momentos e com isso, né, bem no padrão TikTok mesmo, com dancinhas, com situações engraçadas e coisas assim, e levando então milhares, milhões de pessoas a assistir esses vídeos e acabar influenciando a decisão de um voto, né, uma pessoa que tem uma extrema responsabilidade sobre todo um país, baseado se a pessoa é simpática ou dança bem ou faz alguma gracinha no TikTok, né? Veja a que nível nós estamos chegando, né? E quem sabe o que nos espera, né, aqui nas próximas eleições também, né? Então, se você quer opinar sobre isso, deixa lá nos seus comentários, nos comentários aqui do YouTube, as suas opiniões, deixa aí as suas dúvidas, a gente vai tentando responder na medida do possível para dar continuidade nesse diálogo. E no próximo vídeo a gente volta a falar sobre o assunto fake news, com a notícia mais importante no momento, que é a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk e quais são os efeitos que o mercado espera a respeito disso, quais são as promessas ou as tendências que são vistas aí, analisadas pelos especialistas em relação ao conteúdo de fake news no Twitter. Valeu? Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!